Então, o que acabou de acontecer na Síria? Vamos ter uma geógra conversa. Primeiramente, eu normalmente não faço esse tipo de vídeo no meu canal porque isso não é um canal de notícias. Eu não faço notícias. Eu tento focar em conteúdos de longo prazo que podem ser reassistidos e não estão limitados a uma data específica. Mas de vez em quando ocorre um evento global que, no mínimo, eu acho que me instiga a dar uma atualização para vocês em relação a um vídeo anterior no canal ou conteúdo que eu fiz, porque o mundo está sempre mudando e evoluindo e é assim que as coisas são. Então, como vocês sabem, fizemos o episódio sobre a Síria em 2021 e naquela época ainda estava sob o regime de Assad, sabe? Eu vou ficar de pé, que diabos, eu vou sentar aqui, é mais, eu vou ficar deslocado para poder colocar imagens neste canto, o regime de Assad. E antes de fazer este vídeo, eu deliberadamente quis tentar entender a situação complicada, porque quero dizer, obviamente eu não sou sírio, não tenho conexões diretas com a Síria, admito que não acompanho tudo o que acontece na Síria, antes disso eu tinha uma compreensão básica do regime de Assad e de seu pai, mas eu realmente não sabia todos os pequenos detalhes que levaram a este ponto, então eu deliberadamente fiz uma postagem em todas as minhas redes sociais, pedindo a vocês, minha geografia síria, para me ajudarem. Eu queria ouvir de vocês, eu queria que vocês me dessem sua opinião sobre o que achavam que era apropriado dizer, e eu recebi muitas respostas, eu recebi muitos inscritos sírios, e até alguns dos meus inscritos estavam na Síria vivenciando isso enquanto estava acontecendo. Eu li suas mensagens e elas foram muito úteis para me ajudar a entender isso, então, para ser breve, eu vou tentar condensar isso o mais rápido possível, porque eu sei que vocês querem que eu vá direto ao ponto, eu quero ir direto ao ponto. Ok, essencialmente o regime de Assad foi derrubado, mas antes de entrarmos em tudo isso, eu tenho que dar a vocês um pouco de história de como tudo isso aconteceu. Então, você precisa entender que a Síria passou por muito nas últimas 2 décadas, sem falar em 5 décadas de ditadura. Então, Bashar al-Assad é o filho dele, pai. Meu Deus, eu não posso acreditar. Então, antes de Bashar al-Assad, seu pai Hafez estava no comando e tudo começou em 1970. Resumindo, durante esse tempo, o vácuo de poder do regime Assad se tornou super evidente. O incidente mais hediondo e notório foi o massacre de Hama nos anos 80. Em Hama, as pessoas estavam protestando e tentando se opor a ele. Ele enviou tropas, cercou a cidade e absolutamente abateu dezenas de milhares de seus próprios civis. Foi feito para enviar uma mensagem de não desafiar. Após seu falecimento em 2000, como em qualquer estado democrático legítimo, o que você acha que ocorreu? Realizaram uma eleição. E por incrível que pareça, o filho dele estava na cédula. Antes mesmo de ele concorrer à presidência, havia uma lei que exigia ter pelo menos 40 anos para ser presidente, mas mudaram a lei para 34 a tempo de sua candidatura. E que conveniente, ele tinha 34 na época. Quer dizer, isso confere no meu livro Nada Suspeito. Enquanto isso, facções de grupos rebeldes começam a se formar. Existem 3 principais jogadores-chave que você precisa conhecer nesta equação: o Exército Nacional Sírio ou Exército Nacional Sírio. Eles controlavam as áreas do norte que fazem fronteira com a Turquia. Este grupo foi principalmente apoiado pela Turquia, como Erdogan anunciou em 2011 que ele era totalmente contra o regime de Assad. As Forças Democráticas Sírias, ou Forças Democráticas Sírias, é um grupo militante composto majoritariamente por curdos. Essas pessoas atuavam principalmente no nordeste da Síria, região que faz fronteira com a Turquia. A facção curda alinhava-se com potências ocidentais e do Oriente Médio como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América, Reino Unido, e a Turquia os reprovava, em parte porque muitos militantes das forças democráticas sírias tinham vínculos com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. E se você sabe alguma coisa sobre a Turquia, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão é uma história completamente diferente e complicada de controvérsia, mas de qualquer forma, principalmente militantes curdos. E finalmente, o Hayat Tahrir al-Sham, ou Hayat Tahrir al-Sham, liderado por Abu Mohammed al-Jolani. Desculpe se estraguei algo. O Hayat Tahrir al-Sham não estava diretamente aliado a nenhum Estado-nação. A maioria de seus aliados eram outros grupos militantes regionais, como o Partido Islâmico de Turquestão, a Irmandade Muçulmana Síria, o Exército da Glória, e eles também trabalhavam às vezes no Exército Nacional Sírio. Este é provavelmente o mais importante porque esta é a facção militar que realmente liderou a queda do regime de Assad. Então, em dezembro de 2024, o Hayat Tahrir al-Sham marchou para Damasco, que essencialmente depôs Assad, que fugiu e agora está exilado na Rússia, já que seu partido governamental era apoiado pela Rússia e pelo Irã.
Foi uma operação ultra secreta realizada em apenas 11 dias. E até chocou a maioria do povo sírio, eles nem viram isso chegando. Eles estavam tipo, ok, enquanto todos os ataques de Assad estavam acontecendo, muitos dos rebeldes do Hayat Tahrir al-Sham estavam se formando na cidade de Idlib, que geograficamente nem estava muito longe do governo centralizado ao longo das áreas costeiras. Quem ou o que são essas pessoas, o que elas defendem, então é aqui que a história fica um pouco complicada. Então aqui está o problema. Jalani é meio que considerado uma figura conflituosa entre muitas pessoas, até mesmo entre os sírios. Por quê? Por quê? Embora sim, ele tenha liderado o movimento que eventualmente depôs Assad, que praticamente todo mundo odiava, exceto pela comunidade alauíta, que em sua maioria se aliou a ele, e isso é uma outra história. De qualquer forma, ele era conhecido por ter algumas visões extremistas e ligações com a Al-Qaeda no passado. Ele iniciou como um soldado que lutou contra os Estados Unidos da América no Iraque, sendo inclusive detido na famosa prisão de Abu Ghraib. E mais tarde, depois de ser libertado de volta para a Síria, ele, sob a direção de Abu Bakr al-Baghdadi na Al-Qaeda, foi orientado a criar a Frente Nusra. Quando ele liderava a Frente Nusra, tornou-se muito popular e percebeu que discordava de muitas coisas que al-Baghdadi dizia na Al-Qaeda. E em 2016, ele anunciou que a Frente Nusra estava se separando da Al-Qaeda. Ele diz que hoje, apesar das conexões que tinha com a Al-Qaeda, durante seu tempo, ele não estava pessoalmente envolvido em nenhuma atividade terrorista. E muitos podem dizer que ele se separar da Al-Qaeda e se reinventar como HTS, bem como ocasionalmente trabalhar com outras forças, como os Estados Unidos da América, para lutar contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, pode ser considerado, no mínimo, evidência de que ele não estava feliz com a maneira como as coisas eram antes, quando estava sob suas visões extremistas. Ele desde então afirmou que renunciou às suas maneiras extremistas do passado e prega um motivo pluralista e tolerante para o futuro da Síria. Respondendo sobre sua evolução política e militar, ele afirma que as pessoas passam por fases na vida, e as experiências vividas aos 20 anos moldam uma personalidade diferente daquela aos 30 ou 40 anos. E certamente alguém em seus 50 anos. Ele até mudou seu guarda-roupa, que antes era totalmente no estilo Al-Qaeda. Ele cortou o cabelo e tem um visual novo, não sei. Ele faz essas afirmações, mas a questão é, quanto poder e influência ele e o Hayat Tahrir al-Sham terão no futuro da Síria e na comunidade internacional quando as coisas forem descobertas e estabelecidas? Os oficiais do Hayat Tahrir al-Sham emitiram uma declaração, acolhendo o apoio internacional, mas afirmando não precisar que fabriquem um processo já em implementação. Recusamos cair nas armadilhas do passado. Quando leio os e-mails e mensagens dos meus assinantes sírios, parece que o consenso geral é que estão felizes e comemorando o fim do regime de Assad. Contudo, os sírios não são tolos. Eles sabem como esse jogo costuma se desenrolar globalmente, tendo presenciado isso antes. Eles sabem que em situações como essa, existem muitos caminhos diferentes que podem ser tomados em termos de liderança, ação e política, e eles têm que ter muito cuidado para descobrir o caminho certo e eles meio que têm que fazer isso rápido. Nesses tipos de situações, se você não consegue descobrir algo por um longo período, parece que você não sabe como descobrir as coisas. Portanto, tem que haver uma transição, mas ela tem que ser suave e relativamente pronta para se engajar na comunidade internacional de maneira positiva. Eles precisam descobrir as coisas e anunciar publicamente onde estão e quais são seus valores. Por quê? Porque quando um novo jogador entra em cena, o mundo inteiro está assistindo e eles querem saber quem você é e o que você é. A Síria enfrenta um complicado dilema e ainda está tentando entender a situação por completo. Eles têm ideias, mas vai levar algum tempo. Todos sabem que a situação é frágil e eles precisam tomar medidas cuidadosas para garantir que tudo ocorra bem. Eles basicamente vão mudar sua bandeira para a tribanda verde de 3 estrelas. Era basicamente a bandeira que eles usavam na Primeira República, simbolizando todos os califados árabes na área. Serei um pouco honesto. Eu sempre achei a antiga bandeira deles meio estúpida, porque era basicamente a bandeira que usavam sob aquela falida República Árabe com o Egito, e mesmo após a desintegração, eles mantiveram a bandeira, apesar do Egito não fazer mais parte do país. É como se eles fossem preguiçosos e decidissem mantê-la desde a queda do regime. Prisioneiros políticos da notória prisão de Saidnaya, encarcerados por se oporem ao regime de Assad, foram libertados. Muitos estão se reunindo com suas famílias. Houve conversas sobre uma possível repatriação de refugiados sírios de volta à pátria para reconstruí-la e se reunir com os familiares que ficaram presos nas circunstâncias que os impediam de sair. É um momento muito em limbo agora, mas geralmente as pessoas estão tentando ser positivas. A deposição do regime de Assad abre mais portas para que descubram coisas e avancem positivamente.
Ao mesmo tempo, eles estão cuidadosos e cautelosos e de olho em figuras que estão assumindo papéis de influência agora. Mas eles estão se esforçando e espero que isso seja um capítulo positivo para o futuro da Síria. Eu queria muito ir para a Síria para o episódio sobre o país, mas as circunstâncias da época não permitiram. E sim, eu realmente espero que, se as coisas se acalmarem e se resolverem, eu adoraria absolutamente ir lá. Eu adoraria conhecer vocês, Geograpips sírios, e ouvir suas histórias durante minha visita à Síria. Vamos tentar tornar isso possível. Adoraria ver a Síria. Para todos os meus assinantes sírios, espero que estejam bem e que estejam resolvendo as coisas. Espero que se tornem o farol de esperança para o seu país. Sei que você ama seu país. Para todos os sírios no exterior que também tentam desempenhar seu papel no futuro da Síria, espero que vocês sejam uma força crucial para fazer este país avançar positivamente. Espero ter o privilégio de ser uma das pessoas que vai lá ver. Enfim, saúde. Espero que estejam bem, fiquem ligados.